Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física e hoje o nosso tema é o estudo dos gases. Então vamos lá, vamos começar aí com os nossos objetivos. Compreender o que é o gás ideal e suas propriedades, conhecer as variáveis de estado de um gás, aprender o que são transformações gasosas e conhecer a lei geral dos gases ideais e a equação de Clapeyron. Então vamos lá, começando aí com gás ideal. Gás é um corpo material que está com o estado de agregação das moléculas onde elas estão com um grau de liberdade maior. Elas estão mais livres para se mover umas com relação às outras. Porém, elas tendem a interagir também umas com as outras. Mas quando a gente considera o gás ideal, a gente desconsidera qualquer espécie de interação química entre as moléculas desse gás. Então a gente vai trabalhar nessa aula contando que o gás sempre vai ser ideal. Então vamos lá. Para a gente estudar um gás, a gente tem que ter noção do que é um estado de um gás. O estado de um gás é definido por como ele está naquele momento. No caso, o estado ele é definido por três características do gás: pressão, volume e temperatura. Mas a gente conhece essas grandezas como variáveis de estado, porque elas podem mudar, elas podem variar. E quando uma delas varia, ela acaba afetando o comportamento de outra dessas variáveis de estado. Então, sempre que a gente altera uma delas, pelo menos mais uma tem que mudar junto, considerando que o gás ele tem ali sempre a mesma quantidade confinada em um determinado recipiente. Então vamos pensar que a gente tem um gás, está dentro de um recipiente, mas para que todas essas variáveis possam mudar, ele tem que ter pelo menos uma das paredes móveis, que geralmente a gente chama de êmbolo ou de pistão, que é o caso do exemplo que eu coloquei aqui ao lado. Então a gente tem aqui um gás que está confinado em um recipiente que tem uma das paredes móveis. Com relação a essas grandezas, pressão, volume e temperatura, que a gente pode representar pelas letras P, V e T, a gente também tem as unidades de medida para representá-las. No caso, a pressão tem várias unidades de medida que a gente pode observar. Newton por metro quadrado é uma delas, que é a medida do Sistema Internacional de Pressão, que a gente também pode chamar de Pascal. Então, Newton por metro quadrado e Pascal são exatamente a mesma coisa. Mas tem outras medidas que a gente pode trabalhar também. Uma que aparece muito é o ATM, que significa a pressão atmosférica ao nível do mar, entre outras, como centímetro de mercúrio e por aí vai. Quando a gente trabalha com pressão, em alguns casos dentro da termodinâmica, dentro do estudo dos gases, fica a nosso critério qual unidade de medida utilizar, porque todas as medidas de pressão elas são proporcionais. Então, dependendo da igualdade, não há problema nenhum eu trabalhar em Newton por metro quadrado ou em ATM, né? Agora, volume. Também tem várias unidades de medida que a gente pode observar. No sistema internacional é o metro cúbico, mas também aparece com uma certa frequência centímetro cúbico, litro, mililitro e por aí vai. Dependendo também das circunstâncias, eu posso usar qualquer unidade de medida dessas, porque as medidas de volume elas são todas proporcionais. Então, quando a gente vai converter de uma para outra, é só multiplicar ou dividir por um valor. Então, também não há problema em grande parte dos casos que a gente trabalha. Agora, temperatura tem algumas unidades de medida, mas quando a gente está trabalhando com ela, a gente tem que colocar ela na escala Kelvin, que é a medida do sistema internacional. E se uma questão chegar para mim e falar assim, a temperatura de um gás são tantos graus Celsius, tenho que passar para Kelvin para trabalhar dentro do estudo dos gases. Não tem jeito. E se eu não fizer? Se a questão der em Celsius e pedir em Celsius também? Vai dar tudo errado. A gente tem que passar para Kelvin antes de trabalhar com ela dentro das leis que a gente vai conhecer aqui. Então, para pressão e volume, fica um pouco mais a nosso critério, dependendo do que as questões dão para a gente, mas temperatura não. Tem que passar para Kelvin sempre que a gente for trabalhar. Lei de Boyle, também conhecida como transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é quando o gás ele sofre mudanças nas suas variáveis de estado, porém, uma dessas variáveis de estado, que é a temperatura,
ela fica mantida constante. Então essa é a transformação isotérmica. Agora, estudando esse comportamento por um gás ideal confinado, aprisionado num recipiente, que não vai escapar, a gente tem o seguinte comportamento. Se ocorre uma transformação, alguma coisa está mudando. Pressão, volume, temperatura. No caso, se não é a temperatura, obrigatoriamente tem que variar pressão e volume. Ah, tem como variar só um deles? Não tem como. Varia pelo menos duas variáveis de estado quando um gás sofre uma transformação e está preso. Então, no caso da pressão, o comportamento que a gente, no caso da temperatura, o comportamento que a gente tem é que eles variam de forma inversamente proporcional. O que seria isso? Se o volume do gás estiver aumentando, a pressão tende a diminuir para manter a temperatura constante. Agora, se eu estiver comprimindo o gás, se eu estiver diminuindo o volume dele, a pressão dele tende a aumentar exatamente na mesma proporção. E quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, eu digo que o produto delas dá um valor constante. Então, o produto pressão vezes volume dá sempre o mesmo valor numa transformação que é isotérmica para um gás ideal. Esse processo, para ser realizado, ele tem que ser feito muito lentamente, ou seja, tem que mover aquele êmbolo ou comprimindo ou expandindo o gás muito devagar. Se isso for feito, dá para controlar a temperatura. Agora, qualquer movimento mais brusco no êmbolo vai fazer com que a temperatura se altere. Uma outra forma da gente interpretar essa transformação é através de três tipos de gráficos que são comuns de serem explorados: pressão por temperatura, volume por temperatura e pressão por volume. Então, começando aí com pressão por temperatura. No caso aí que a gente tem com temperatura constante, para mostrar que ela não está variando no gráfico, já que a setinha representada, que o eixo representado está apontando para a direita, a transformação não pode ir nem para a direita, que seria um aumento de temperatura, nem para a esquerda, que seria uma redução de temperatura. Então o gráfico ele fica na vertical. Ou vai estar com uma transformação para cima, representando que a pressão está subindo, enquanto a temperatura é constante, ou vai estar para baixo, que vai indicar que a pressão está diminuindo, enquanto a temperatura é constante. O gráfico de volume e temperatura é muito parecido pelo mesmo motivo. Não pode ter parte do gráfico indo para a direita nem para a esquerda, que representariam mudanças na temperatura do gás. E a gente está falando de uma transformação onde a temperatura fica mantida constante, mas pode subir ou descer também. Agora, quando for um gráfico de pressão por volume, para representar que os dois são inversamente proporcionais, o gráfico ele tem um formato curvilíneo que vem ora tangenciando a pressão, ora tangenciando o volume. Dependendo da orientação, ele vai representar que, enquanto a pressão está caindo, o volume está aumentando, ou enquanto a pressão está subindo, o volume está diminuindo, que é o que a gente avaliou ali de ser inversamente proporcional. Essa curva característica num gráfico PV, né, de pressão e volume, a gente conhece ela como isoterma. Quer dizer que todas as temperaturas em cima dessa curva são iguais. Lei de Gay-Lussac, que a gente também conhece como transformação isobárica. E a transformação isobárica é uma transformação onde o gás permanece com uma pressão constante. Ou seja, se a pressão não muda, quem está mudando é o volume do gás e a temperatura do gás. Porém, nesse tipo de transformação, para um gás ideal confinado, né, aprisionado, a gente tem que o volume e a temperatura eles têm um comportamento diretamente proporcional, ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta exatamente na mesma proporção. Quando um diminui, o outro diminui na mesma proporção também. E matematicamente, para a gente representar duas grandezas que são diretamente proporcionais, a gente diz que uma dividida pela outra dá um valor constante. Esse procedimento, para ser realizado, ele tem que ser um procedimento onde o gás vai ser aquecido ou resfriado, e essa parede móvel, que é o êmbolo, ela tem que estar totalmente livre para se mover conforme a necessidade. Porque quando a gente aquece um gás, as moléculas dele ficam mais agitadas e tentam se afastar, o gás tenta se expandir. Se ele tiver liberdade para fazer isso,
a pressão fica controlada. Assim como quando um gás ele é resfriado, as moléculas ficam menos agitadas e vão começando a se agrupar mais, ou seja, o gás vai tentando se comprimir. E se aquela parede móvel estiver livre, ele vai conseguir e a pressão será controlada. Agora, qualquer coisa que dificulte o movimento ali daquela parede móvel, né, do êmbolo, vai fazer a pressão do gás se alterar. Observando também essa transformação graficamente, né, nos mesmos gráficos, a gente vai ter uma outra forma de observar, né, um outro comportamento gráfico. Mas nesse primeiro gráfico que tem a pressão e a temperatura, sendo que a pressão agora é que está constante, como ela que está representada na vertical para cima, indica-se que se eu tiver um gráfico subindo, a pressão vai estar aumentando. Se eu tiver um gráfico para baixo, né, descendo, a pressão vai estar diminuindo. Agora, para ela não mudar, o gráfico tem que estar na horizontal. Então, qualquer gráfico desse, que é representado por uma reta horizontal, eu já sei que é uma transformação isobárica. Agora, quando o gráfico é de volume por temperatura, nessa transformação os dois mudam, mas a mudança é diretamente proporcional. E um gráfico que representa duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta crescente virada para a origem, ou seja, virada para o zero, tanto do volume quanto de temperatura. E o último gráfico de pressão por volume tem uma característica semelhante ao primeiro. Como a pressão está na vertical para cima, para representar que ela não está mudando, o gráfico tem que ser horizontal. Então, esses são os perfis gráficos dessa transformação isobárica. Lei de Charles, que a gente também conhece como transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, aí tanto faz, né? Qualquer forma de chamar está correta, mas a gente tem que conhecer todas, porque dependendo de como isso daí é trazido para a gente, né, como é abordado numa questão, por exemplo, eu tenho que reconhecer o significado. Isso significa que o gás sofreu uma transformação onde o seu volume permaneceu constante. Nesse caso, para o volume do gás permanecer constante na transformação, a parede móvel tem que estar travada, ou seja, ela não pode se mover para que o gás não consiga se expandir nem comprimir. Porque o gás, para ele mudar o seu volume, eu tenho que dar espaço para ele fazer isso. Se eu movo ali no meu exemplo o êmbolo para cima, eu tenho que o espaço que ele vai ter para ficar vai ser maior e ele vai se expandir. Se eu mover o êmbolo para baixo, o espaço vai ser menor, ele vai ficar comprimido. Agora, se eu deixo o êmbolo parado no mesmo lugar, o volume do gás permanece o mesmo, ou seja, a transformação ocorrerá a volume constante. Agora, se eu aquecer esse gás e não deixar ele se expandir, travar o êmbolo para que o volume se mantenha, a pressão dele vai subir. Ou seja, a temperatura e a pressão, nesse caso, eles são diretamente proporcionais também. Quando um aumenta, o outro aumenta exatamente na mesma proporção. Mas, se eu resfriar o gás, acontece também o oposto. A pressão vai diminuir. No caso, também vai diminuir na mesma proporção. Então, quando eles são diretamente proporcionais, novamente, a gente tem que um dividido pelo outro dar um valor constante. Graficamente, a gente também pode avaliar alguns comportamentos. No primeiro tipo de gráfico, pressão por temperatura, como os dois são diretamente proporcionais, é uma reta inclinada para cima, orientada aqui a partir da origem, né? Começa o zero para a pressão e o zero para a temperatura. Gráfico de volume e temperatura, para representar que o volume não muda, e nesse caso, o volume está no eixo vertical, o gráfico não pode nem subir nem descer, porque senão vai representar que o volume está aumentando ou diminuindo. Então o gráfico vai ser representado na horizontal nesse caso. E quando você tem um gráfico de pressão e volume, mas nesse exemplo o volume está no eixo horizontal, aí o gráfico ele não pode ir para a direita nem para a esquerda, para não representar uma mudança no volume. Aí o gráfico seria na vertical, ou para cima ou para baixo. E aí a gente tem a lei geral dos gases ideais. A gente chama de lei geral porque ela abraça essas três leis que a gente acabou de citar, né? No caso, a gente viu que a pressão e o volume eles tendem a ser inversamente proporcionais, porém ambos
são diretamente proporcionais à temperatura. Então a gente pode afirmar que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura dará um valor constante. Resumindo, se eu pegar a pressão, volume e temperatura em dois momentos, em dois estados diferentes de um mesmo gás que sofreu uma transformação e está aprisionado, está confinado, eu tenho que P vezes V sobre T no final dessa transformação vai ser igual a P vezes V sobre T no início da transformação. Essa é a lei geral dos gases ideais. Equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, a gente parte da ideia da lei geral, né, que PV sobre T é um valor constante. Porém, esse fator constante aqui, ele só vale, né, ele só é fixo de fato se a quantidade de gás que eu tiver no recipiente, no meu sistema, for sempre a mesma. Então, se escapar gás ou se for bombeado mais gás para o meu sistema, essa relação não é verdadeira. O produto PV dividido pela temperatura não será uma constante. Logo, o que foi observado é que essa constante, na verdade, ela é proporcional à quantidade de gás, à quantidade de moléculas que você tem lá dentro desse gás. Só que essa quantidade de moléculas é muito grande, então foi gerada uma ideia de um pacotão de moléculas que a gente chama de mol, né, para representar de uma forma mais compacta. Então essa constante ela é proporcional ao número de mols que você tem ali dentro do gás. No caso é o número de mols vezes uma constante de fato, que a gente chama de constante universal dos gases ideais. Essa constante ela vai valer sempre para que o gás sempre que o gás for ideal, independente se escapar uma quantidade de gás ou não. Então essa aqui de fato é constante. Mas agora a gente abrange uma nova possibilidade. A quantidade de gás ela pode ser perdida ou pode ser aumentada dentro de um sistema que a gente tem uma igualdade para poder relacionar. Só que a forma mais comum da gente observar essa igualdade é pegando a temperatura que está aqui, dividindo e passando para o outro lado, multiplicando. Que a gente tem o PV é igual a nRT, onde o N é o número de mols que eu tenho ali no meu sistema, o R é a constante universal dos gases ideais, e essa constante ela tem alguns valores que de vez em quando aparecem. No caso, quando aparece uma questão, esse valor costuma ser dado. Uma unidade usual, né, é você representar em ATM, litro por mol Kelvin, que esse valor fica em torno de 0,082. Mas ATM e litro não são medidas do Sistema Internacional de Pressão e de Volume. Seriam Newton por metro quadrado, que é o Pascal, e metro cúbico, que quando unidos, né, quando eu multiplico um pelo outro, a gente obtém o Joule. Então essa aqui de baixo, ela representa essa mesma constante, só que medida no Sistema Internacional. Joule por mol Kelvin, que tem um valor aproximado a 8,31. Transformação gasosa com mudança na quantidade de gás. Então, a lei geral, a gente consegue trabalhar algumas transformações gasosas, porém tem uma limitação do gás estar preso, tem que estar confinado no recipiente. Agora, usando a equação de Clapeyron, a gente abrange para mais uma possibilidade. Se a gente pega a equação de Clapeyron, tem alguém que de fato será constante sempre, que é o R. Então, o que a gente vai fazer é isolar esse R, porque ele é uma constante sempre. Então, eu tenho que PV sobre NT dá um valor constante. Resumindo, numa transformação de um gás, PV sobre NT no final dessa transformação tem que ser igual a PV sobre NT no início da transformação. Então essa equação ela é bem parecida com a lei geral dos gases, mas ela abrange mais uma possibilidade. O número de mols, a quantidade de gás, ela pode mudar no meu sistema. Já a lei geral ela não permite isso. Só vale para gases que estão presos, que estão confinados no sistema. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido. E se puder, dar aquela moral, curte aí o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E ó, treinamente.